Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Olá, querido amado, seja mais uma vez abençoado em nome de Jesus Cristo, porque estamos aqui para lhe transmitir então aquilo que são as revelações que nós recebemos da parte de Deus através da Bíblia Sagrada que nós lemos. A Bíblia declara que a fé vem do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, vamos então ao estudo bíblico de hoje. No estudo bíblico de hoje, temos o prazer de falarmos acerca de Geu, homem de Deus, que recebeu a missão de servir a Deus e, infelizmente, não serviu a Deus observando toda a sua palavra. Limitou-se em fazer certas coisas e outras deixou. E isto foi motivo de desastre para ele. E isto também nós constatamos no nosso tempo de hoje, em que estamos a servir a Deus, fazemos até muito bem o que nós fazemos, mas não nos desligamos das coisas proibidas. Estamos a servir a Deus, mas estamos sempre ligados às coisas pecaminosas. Ali está o problema maior. Mas eu sei que o texto vai te explicar melhor do que as minhas palavras. Abrimos então a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 10, versículos 29 e 31. Versículo 29 nos diz: porém, não se apartou Geu de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabal, que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Versículo 30. Pelo que disse o Senhor a Geu: porquanto bem obraste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Versículo 31. Mas Geu não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Queridos, Geu foi um homem que foi escolhido, foi ungido para executar uma missão de Deus. E a Bíblia declara que fez muito bem. Mas infelizmente não se preocupou em procurar saber o que Deus desejaria para além dele ser servo naquela missão. Então, o que acontece é que nós, por vezes, somos chamados de pastores, somos chamados de evangelistas, de profetas. Achamos que a santidade é algo, ou então a santidade é para aqueles que são os fiéis à igreja. E nós temos a liberdade de fazer o que quisermos. Grande mentira do diabo, porque a santidade, o respeito à palavra de Deus não é só para quem está no banco sentado, mas é para todos que se dizem ser filhos de Deus, todos que se dizem estar em Cristo, que se dizem serem novas criaturas. Desde a pessoa que está ali no púlpito até a pessoa que está a varrer
E porque em Cristo ou em Deus nenhuma das obras é maior do que a outra, então ninguém tem o privilégio de desobedecer a palavra de Deus, porque ele prega, porque ele canta no grupo coral, porque ele evangeliza, porque ele é dirigente de um determinado grupo. Não. Todos nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus, independentemente da função que nós exercemos na igreja. Vamos repetir aqui o texto do livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 31. Mas Jeu não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel. Então, as pessoas fazem as coisas em metade. Enquanto que se na vontade de Deus nós fazemos as coisas em metade. Deus quer que nós façamos as coisas por completo. Se nós nos tornamos filhos de Deus, não é para que as obras do passado continuem a ser praticadas na nova vida, na nova aliança. Não. Nos tornamos filhos de Deus tendo a vida de Deus, que é a vida de santidade. Mas o que é santidade? Santidade é a prática da palavra. Praticando aquilo que a Bíblia nos recomenda ser digno de fazer, estamos a ser santos. Santidade não é usar gravata, usar um casaco ou aparecer na rua, evangelizar, isso é santidade. Não. Porque um evangelista também pode ser um pecador, um evangelista pode ser um prostituto, pode ser qualquer coisa maligna. Por isso que nós vemos já nas nossas igrejas pessoas que se tornaram pastores não porque era necessário que fosse pastor, não, porque eles entraram nesse meio porque alguém lhes disse que faltava uma igreja nessa localidade, ou era necessário que alguém com um pouquinho de conhecimento da Bíblia ajudar os outros. Então começaram a pregar, começaram a fazer a obra do Senhor segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua maneira de agir, segundo o seu modo de ver. E porque as pessoas que não conheciam a palavra de Deus, mas que tinham sede de conhecer essa palavra, encontraram a facilidade através dessa pessoa, então aí criam uma igreja. Criando essa igreja, as pessoas vão fora, ou então vão se aproximando cada vez mais daquilo que ouvem como palavra. Mas esta mesma pessoa que está aqui a pregar não tem as suas obras completas em Deus. Então, isto é que tem sido o grande problema dos filhos de Deus. Estamos no meio de uma comunidade, estamos no meio de pessoas que são pastores, são evangelistas, são diáconos, são profetas, são doutores, mas se você tentar ver como é que eles vivem, é um desastre terrível. A Bíblia declara que Jeu obedeceu a missão que lhe foi dada, mas a adoração aos ídolos ele não deixou. A Bíblia declara que ele matou os servos de Baal, tanto aqueles que eram obedientes ao Deus Baal, mas ele próprio também estava a adorar o Deus de figuras. A Bíblia declara que o Jeroboão tinha como obra, tinha como trabalho fazer coisas, tanto havia mandado fazer estátuas de bezerro para que ele fosse os adorar. A Bíblia declara que nós não podemos adorar estátuas. Então, as obras que ele descobriu, as obras que ele descobriu em Jeroboão, ele não se afastou delas, praticou-as, e Deus disse: obrigado pela obra que tu fizeste, mas infelizmente não me serviste de todo o coração. A Bíblia nos fala acerca de um jovem no livro de Marcos, capítulo 10, por coincidência, capítulo 10, nos versículos 17 e 22. Vou tentar resumir para então encurtarmos o nosso tempo.
E no versículo 17 diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Conversa, e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Versículo 19: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Vamos lá então acompanhar a resposta do jovem. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Continuamos, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. No versículo 22 diz assim: mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, o homem estava a servir a Deus muito bem, estava tudo bem, porque cumpria aquilo que eram mandamentos que estão escritos no livro de Moisés: não matar, não roubar, não fornicar, não furtar. Disse: olha, eu faço tudo isso já desde a minha mocidade. Mas quando chegou o momento de lhe mostrar algo que era mais essencial, que era pegar aquilo que ele tinha, onde ele tinha todo o seu coração guardado, disseram: olha, vende tudo que tens, então assim terás tesouro no céu. Aí foi o problema grave. E isto é o nosso problema. Quando nós, por exemplo, somos pregados a uma coisa que vai de encontro àquilo que nós não queremos abandonar, aí o fogo arrebenta. Não, mas por quê? Esse evangelho de mentira, por que... Irmão, não foi Fidel quem disse isso aqui. Quem disse foi Jesus Cristo. O homem pensando que servir a Deus era simplesmente limitar-se a não furtar, a não adulterar, a não matar, enfim. Enquanto que servir a Deus não era só isso. Servir a Deus não é só eu pregar, servir a Deus é observar a palavra de Deus. Porque sem isto, não estaremos a servir a Deus. Vamos ver um outro exemplo, é João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está ali. É preciso ter os mandamentos e guardá-los. Não basta nós estarmos aqui a pregar, mas que a nossa vida não tem nada a ver com o que nós pregamos, como se fosse, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não tem lógica. Que a bênção de Abraão, que passou para Isaac e foi para Jacob, seja a nossa partilha, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a não lhe servirmos em metade, mas a servirmos-lhe de todo o nosso coração, observando a palavra de Deus, prestando atenção na palavra, e nós então assim estaremos servindo a Deus por completo, em nome de Jesus. Obrigado.